No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Começamos o Voz Mosqueteira de hoje falando sobre a partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Corinthians Audax contra a equipe do Grêmio, às 17 horas na Arena Barueri, convocando a Fiel para estar comparecendo e prestigiando nosso futebol feminino com a entrada franca, a partir das 17 horas. Futebol feminino que vem atuando muito bem nessa temporada de 2017. Em 17 jogos, venceu 14. A última partida, o Corinthians venceu a Portuguesa por 3-0. Uma grande atuação das meninas do nosso futebol de campo. E a gente tem que estar prestigiando que a nossa camisa está em campo. Então, lembrando a todos, Arena Barueri hoje, a partir das 17 horas, com entrada franca. Vamos comparecer e prestigiar nossas meninas. Uma boa partida a todas. Ontem, na mesma Arena Barueri, o Sub-20 entrou em campo pela segunda partida da Copa do Brasil, da categoria Sub-20, e acabou perdendo para a Chapecoense por 1-0. Primeira partida, um empate em 1-1, fez com que o Corinthians fosse eliminado da Copa do Brasil 2017, categoria Sub-20. Então, a gente segue com o Sub-20 no Campeonato Paulista, que começou, e o Corinthians vai atuando bem. Então, felizmente, fomos eliminados pela Chapecoense ontem na Copa do Brasil, categoria Sub-20. Corinthians que disputará na próximo domingo a sua segunda partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, lá na Bahia, tem a oportunidade de estar se preparando para essa partida nessa semana. Então tem uma semana aí para estar se recuperando, tanto da conquista do Campeonato Brasileiro como da viagem para o Chile, onde a gente venceu a Universidade do Chile por 2-0 na semana passada. E o sábado, a estreia do Campeonato Brasileiro, um empate contra a Chapecoense em 1-1. A gente tem essa semana para estar trabalhando, recuperando seus jogadores, talvez até recuperando o Pablo para essa partida de domingo, a partir das 16 horas, com a transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 15 horas e 30 minutos. Então, essa semana de preparação, de treinamentos, a gente espera que o Corinthians melhore muito na questão da finalização, do arremate a gol. O Corinthians que vem demonstrando, pelo menos vamos comentar esse ano, uma dificuldade muito grande de estar arrematando a gol, acertando o gol, perdendo muita chance. Foi assim na Copa do Brasil, onde a gente perdeu a oportunidade de seguir adiante. No próprio sábado contra a Chapecoense, o Corinthians não conseguiu fazer o resultado. Fez, na Sul-Americana, vencendo as duas partidas contra a Universidade do Chile, mas a gente percebe que o Corinthians vem perdendo muitas oportunidades. A gente espera que esse cansaço que foi apresentado contra a Chapecoense melhore com essa semana de recuperação, de treinamento, para que no domingo a gente recupere os 2 pontos perdidos do sábado passado e vença o Vitória, conquistando esses 3 pontos fora de casa, e a gente siga adiante do Campeonato Brasileiro, que a gente tem que estar lembrando que é pontos corridos, e aliás, muito mais do que pontos corridos, é pontos perdidos. Aquele que perde menos pontos chega na frente. Essa é a teoria, pontos corridos, mas a prática é pontos perdidos. Então a gente não pode estar perdendo ponto, principalmente jogando em casa,
essa partida contra a Chapecoense, a gente até entende da situação do cansaço, uma recuperação do time, mas a gente espera uma boa atuação agora contra o Vitória, para que a gente recupere, né, esses pontos perdidos fora de casa. Então, a gente não pode estar pensando que é início do campeonato, que o Corinthians vem de uma conquista de título, de uma viagem. Não é só isso. O Corinthians tem que estar entrando em campo, se desdobrando e dando uma sequência de uma regularidade, né, principalmente de vitórias. É isso que a gente espera desse time. Agora, existe a situação de uma contratação de jogadores, melhorar a qualidade do elenco. Não é o número. A gente precisa melhorar a qualidade do elenco, porque se for quantidade, a gente não vai ter resultado imediato. Então a gente começou já o campeonato e cria-se uma expectativa de contratações. A gente espera jogadores que cheguem, mas não para fazer número. Então é isso que a gente espera dessas contratações. A gente sabe da situação até mesmo de uma carência de jogadores no mercado, uma situação difícil econômica do país e por consequência do próprio Corinthians ter dinheiro para contratar, mas a gente também espera que quem estiver chegando, eu não gosto de estar falando o nome antes de assinar o contrato, mas quem estiver chegando aí, assuma a responsabilidade. Não adianta você contratar jogador, como a gente tem visto, eu vou citar até o nome do Luigi, que chegou, nem mostrou porque veio. Então essas incógnitas, isso só desgasta, o Corinthians, aumenta a dívida, dinheiro para mim jogado fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então a gente espera um planejamento melhor, que se contrate jogador à altura do Corinthians, que venha para compor o elenco, não para fazer número. E a gente espera também o aproveitamento de mais jogadores da base, que a gente tem que estar lançando aos poucos, sem jogar responsabilidade. E esse é o panorama do Corinthians, que se prepara para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda a torcida espera uma definição de contratações. A gente sempre coloca o Campeonato Paulista, um campeonato que o Corinthians se prepara para o resto do ano, mas a gente ainda não teve uma definição total para esse 2017. Minha preocupação é justamente a não definição do elenco ainda, possíveis saídas, se o Corinthians consegue contratar definitivo aqueles jogadores que estão compensando, estão por empréstimo. Então é preocupante, Eu fico preocupado com essa questão, porque hoje, se você não tem um bom elenco, jogadores à altura para disputar um campeonato brasileiro, porque é muito difícil, é muito desgastante. Por enquanto é um jogo por semana, mas quando começar jogos 2 vezes por semana, viagem, contusão, janela da Europa, da China e assim por diante. Então a gente não pode ficar tão vulnerável como está. O Campeonato Paulista deu a união do grupo, um trabalho excelente da comissão técnica, mas a gente também tem que ter um respaldo da diretoria nesse sentido de ter o elenco forte para dar continuidade e sequência nesse Campeonato Brasileiro de 2017. Então o Corinthians começa, para mim, mal, com empate dentro de casa, e tem agora uma responsabilidade de vencer fora de casa para tentar fazer uma média, de pontos ganhos, mas início do campeonato, a gente já está preocupado. E a gente tem que estar preocupado, porque não adianta se preocupar lá na frente, porque deixou de ir para Libertadores por causa de um ponto, deixou de ser campeão por causa de um ponto, e não vou falar o que pode estar acontecendo de pior, Então não estou sendo negativo, mas eu estou sendo consciente de que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e a gente não pode entrar no campeonato só simplesmente para estar disputando. A gente tem que estar entrando para almejar onde o Corinthians tem que estar, à frente de todos.
já que é pontos corridos, né? A gente tem que estar chegando em primeiro. A gente espera isso, né? Então é um conjunto, tanto jogadores, comissão técnica, diretoria e também a torcida, para levar o Corinthians adiante e a gente buscar esse título, né, do Campeonato Brasileiro, que está começando. Então, desde o início a gente tem que pegar um ritmo e seguir adiante. E agora, no Voz Mosqueteira, o grande destaque do programa de hoje é o futsal. Futsal que jogou ontem em Araraquara contra a equipe do Uniara pela Liga Paulista e venceu por 3-0. Placar conquistado no primeiro tempo, com os gols do Alex. O segundo gol foi o gol contra e o terceiro gol do Ilcim. É o primeiro gol do Alex, lembrando sempre que o Alex é um jogador da base do Corinthians, que acabou saindo, né, jogando fora, e retomou o Corinthians esse ano. E eu declaro até que eu sou fã do futsal dele, joga muito bem e tem que estar fazendo gols aí para trazendo alegria para nós. E o Ilcinho, né, que fez o terceiro gol também, começou esse ano no Corinthians, se encaixou bem no nosso elenco, e o elenco está cada vez mais entrosado, melhorando. Essa vitória de ontem traz um pouco mais de motivação, né? A última partida a gente acabou sendo derrotado na Liga Nacional, o Atlântico Erechim 2-1, o último acabou tomando uma virada nos últimos 5 minutos. Isso aí traz um pouco de aborrecimento, mas jogar fora ontem, venceu, né, na Liga Paulista, e traz um entusiasmo a mais, porque na sexta-feira já tem outro compromisso contra o Ioca, já o primeiro jogo do retorno dessa primeira fase da Liga Paulista, e o jogo será em Guaratinguetá, né? Então já convocando a Fiel do Vale do Paraíba, assim como a Fiel ontem, Fiel Araraquara, presente no ginásio, no Gigantão. A camisa 12 Araraquara também esteve presente, empolgada sempre, né? A Fiel empurrou o nosso time para a vitória, sempre presente. É isso que a gente tem que estar sempre em mente, né? Onde está a nossa camisa, tem que estar sempre um torcedor ali vibrando e torcendo e fazendo a presença e representando a nossa nação. Então a gente tem que estar prestigiando o nosso futsal, nossa equipe de futsal vencedora. O ano passado venceu tudo e esse ano busca o tricampeonato da Liga Paulista. Lembrando sempre que a vaga da Liga Paulista, o campeonato da Liga Paulista, tem a vaga da Taça Brasil do ano que vem. Então é importante a conquista da taça dessa Liga Paulista também, para que a gente dispute a Taça Brasil do ano que vem. Então, para ilustrar essa vitória do Corinthians de ontem, vamos ouvir o Bier, que mandou seu áudio falando da partida de ontem e também já uma expectativa da partida de sexta-feira em Guaratinguetá contra o Ioca, às 20h30. Fala aí, Bier, como é que foi a partida de ontem e a sua expectativa? Boa tarde, Domingos. Prazer falar com você novamente, né? Eu que agradeço aí o carinho, o respeito que você tem com todos nós do futsal do Corinthians, né? Fizemos um bom jogo em Araraquara, onde nossas ações ofensivas e defensivas estavam bem equilibradas, né? E conseguimos pôr em prática tudo que nós tínhamos treinado durante o começo da semana, né? Saiu feliz, precisávamos dessa vitória, né? E nossa equipe teve uma excelente postura, né? Do começo ao final do jogo, né? Em relação ao jogo do Ioca, um grande jogo, uma grande equipe, bem organizada, com um grande treinador, né? E temos que entrar bem focados, com uma postura digna de merecer vencer o jogo, né? Pois é um jogo onde nós estamos nos deparando com adversário, né,
diretos, né, da tabela, na ponta da tabela. Então isso faz com que a gente tenha um poder de concentração e uma responsabilidade tremenda. Então vai ser um grande jogo, um jogo com uma responsabilidade enorme, onde estamos duelando com uma grande equipe e uma equipe direta em termos de classificação, né? Então esperamos fazer um bom jogo, a expectativa é a melhor possível. Estamos num bom momento, onde a equipe que está em formação ainda, mas já pegando um corpo adequado para ser uma equipe vencedora. Eu acho que isso é o mais importante, né? Estamos chegando já no momento onde que a equipe já começa a pegar corpo, ter um entendimento do modelo do jogo e ser competitivo. Isso que é o mais importante. É isso que eu espero da nossa equipe, ok? Grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pelo carinho e respeito com a nossa equipe do futsal corintiano. Valeu, Domingos. Fica com Deus aí, sucesso sempre. Muito obrigado, Bié, pelas suas palavras. A gente tem que fazer muito pelo futsal, pelo Corinthians. Tá divulgando, mostrando o quanto que os nossos jogadores entram em quadra e nos representam dentro de quadra. Vocês da comissão técnica também, quanto que vocês se esforçam, né? Uma modalidade que não é o futebol, que tem muito mais evidência, mas que carrega a nossa camisa e o respeito, né? A nossa camisa, a nossa história, a gente vê dentro de quadra, com todo esforço, toda a dedicação, a luta, a garra. O futsal, ele simboliza muito o que é o Corinthians, né? O empenho, né? O ano passado a gente tem que estar ressaltando tudo que foi feito, a superação do ano passado, 2016, tem que ficar marcado, pela superação dessa equipe, e principalmente a equipe comandada por você, né? Você foi o grande responsável pelas conquistas do ano passado e ter colocado o Corinthians em primeiro lugar, né, no futsal. Então esse é o Corinthians, esse é o futsal que a gente tem acompanhado e a gente tem que estar sempre exaltando o quanto que a gente vê, né, dentro de quadra, jogadores honrando a nossa camisa, suando a nossa camisa. Um abraço a todos aí da comissão técnica, de jogadores, e a gente já está torcendo já para essa partida difícil contra o Ioca da sexta-feira, para que a gente também traga mais uma vitória. Jogou em Guaratinguetá. E já aproveito a convocar a Fiel de Guaratinguetá para estar acompanhando o nosso futsal na sexta-feira e apoiar essa equipe, representar a nossa nação aí, né, contra a equipe do Ioca. Mais uma boa oportunidade de ver o Corinthians em quadra. Mais uma participação aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. Após essa vitória contra o Uniara, fizemos 3 gols e não sofremos nenhum. Então vamos falar com o responsável sobre o treinamento de goleiros do Corinthians, tanto o Guita como o Careca, como o Barak, né, muito bem treinados. Vamos ouvir então o que o Marcelo disse sobre a atuação dos goleiros ontem. Marcelo Purifique, que é o treinador de goleiros da equipe principal de futsal do Corinthians. Fala aí, Marcelo, como é que foi a partida de ontem, como é que foi a atuação tanto do Careca como do Guita? Então, ontem nós iniciamos a partida contra o Uniara com o Careca, né? Segundo tempo jogou o Guita. O que eu posso ressaltar é que os dois foram muito bem quando exigidos, tá? A expectativa é muito grande da equipe para o próximo jogo contra a equipe do Ioca. A equipe está motivada depois dessa vitória de ontem. Esperamos fazer uma boa partida. Se tratando dos goleiros, cada um tem a sua característica, né? Ambos têm muita qualidade técnica. E hoje a torcida do Timão pode ficar tranquila. Quem for pro gol está muito bem servido. Então é mais ou menos por aí. Eu quero aqui agradecer a todos aí a confiança. E que nós amanhã saímos com uma vitória. Um abraço a todos aí, tudo de bom.
Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Satisfação ouvi-lo aqui no Voz Mosqueteira, grande treinador de goleiros da equipe do Corinthians principal. Tem que estar parabenizando tanto você, como o Guita, como o Careca, até o Baraque, que é o terceiro goleiro, está atuando no Sub-20. Muito bem treinados, a gente está muito bem, como você frisou. Tem que estar tranquilo com o goleiro. Porque olha, o Guita a gente não precisa elogiar, né? Tanto a questão técnica, a superação dele no final do ano. O ano passado a gente deve estar ressaltando tudo o que aconteceu com ele pessoalmente e foi campeão e jogou, conseguiu separar tudo, né? E o Careca também. Nossa, o Careca joga muito bem, viu, Marcelo? Estamos bem servidos realmente de goleiros no futsal. Uma equipe do ano passado que ficará para a história do Corinthians. Se você quiser conhecer um pouco mais da história do Corinthians, você pode fazer a visita monitorada no Parque São Jorge, que acontece todos os sábados, domingos e feriados, em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Você conhece a fazendinha, conhece o ginásio, sempre acompanhado com muitas histórias, né? A visita monitorada. O Fernando, o Cristiano, está sempre lá e contando as histórias do Parque São Jorge, dos monumentos. E também conhece o Memorial do Corinthians. Todas as nossas conquistas, os detalhes de jogadores, né? Então, é importante que a gente conheça a nossa história para a gente saber o que é o Corinthians. Então, lembrando, né, visita monitorada todos os sábados, domingos e feriados em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Sempre bom chegar um pouco antes para adquirir o seu ingresso. E o memorial também está aberto, um horário até mais flexível. Se você quiser já ver a taça da conquista do Campeonato Paulista de 2017, já está lá no memorial. O horário do memorial é de quarta a sexta, das 10 às 17 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. Então você pode fazer a visita monitorada junto com o memorial, faz parte de um pacote, ou então só fazer a visita no Memorial do Corinthians, que fica no Parque São Jorge. Voz Mosqueteira fica por aqui, agradeço a todos pela audiência e amanhã a gente retoma o Voz Mosqueteira com muito mais informações e histórias. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!